Então, vamos lá, gente, sobre a nossa temática de hoje, né? Hoje eu trago um tema que é como demonstrar, né? Como a gente demonstrar o amor. E, na verdade, o amor não, né? Todos os sentimentos, a forma que a gente tem de demonstrar. E antes de falar disso, eu quero falar sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em demonstrar, né? A dificuldade que as pessoas têm de se relacionar, de trocar. E essa dificuldade, muitas vezes ela vem pela ausência, pela necessidade que nós tivemos em relação aos sentimentos, em relação à parte afetiva. Então, existem duas demandas para isso. A primeira delas é a maneira como nós fomos criados, a maneira como nós fomos educados afetivamente, né? Então, imagine que dentro de uma criação, né, dentro de um relacionamento, o nosso pai e a nossa mãe, eles não conseguiram nos dar, não conseguiram completar a parte emocional, tá? Isso fica como uma pendência dentro de nós. E essa pendência dentro de nós, ela faz com que a nossa criança, ela tenha ausência daquele sentimento. Na ausência deste sentimento, quando adultos, nós não temos, então nós não conseguimos passar. Porém, nós esperamos que o outro nos dê, que o outro complete em nós. E aí, só para dar um exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa, um homem, que ele trouxe uma pergunta assim: Tati, a minha mãe, ela não foi amamentada pela minha avó. A minha avó teve uma depressão muito profunda, minha mãe não foi amamentada. Esse não amamentar da minha mãe interfere em mim? E a resposta é sim. Por quê? O vínculo do bebê quando nasce é mãe. É um vínculo que é criado ali. Quando a mãe não consegue estar disponível para o filho, porque o mamar, além da alimentação, também é o contato, também é a aproximação, também é o carinho. Quando a mãe ela não consegue fazer isso, é como se já tivesse havido ali uma quebra de vínculo. Então, o bebê ele já tem um sentimento de quebra de vínculo, o bebê já tem um sentimento de abandono, de sozinho e tal. Então, ele já não tem essa troca, né? E aí, ele cresce como se fosse realmente com esse sentimento de vazio. E aí, eu disse pra ele, com certeza, isso pode influenciar até porque, como a sua mãe não recebeu, ela não consegue te dar. Então, eu posso dizer que talvez você não tenha sido amamentado também. E ele falou, realmente, eu não fui amamentado. A minha mãe não teve leite. Então, como que isso funciona, gente? De geração em geração, isso vem dando sequência em todas as pessoas, né? Que tem ali da família. Então, se essa mãe, como a mãe dele, ela não recebeu esse carinho, ela não recebeu esse leite, ela não recebeu essa troca, ela não tem para dar. Ela não tem esse sentimento dentro dela para dar. E aí ela não dá. Só que essa criança, quando cresce, nasce, ela fica sempre com aquele sentimento de querer, de tomar e nunca toma porque ela tá esperando lá como criança. E aí ela cresce dentro daquele vazio, dentro daquele sentimento. Então, como é as relações dessa pessoa? As relações é onde ela quer sempre receber. Ela espera receber, sempre tá esperando receber, né? Então, se eu não tenho, se esse vazio existe dentro de mim, eu espero. Se eu tô esperando, porque eu não tive, eu também não sei dar. E aí é interessante uma percepção. Por quê? Quando eu falo, poxa, cada um só dá aquilo que tem. Então, essa é a minha fala nas constelações, nas minhas lives, nos meus vídeos. Cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que pode dar. Beleza. Só que quando eu tenho essa lógica de que a minha mãe, por exemplo, não tinha o carinho para me dar, só que eu passei uma vida inteira julgando porque ela não deu. Julgando que ela não foi uma boa mãe. Julgando que ela não pôde me dar. E aí, esse sentimento, ele vai gerando esse vazio e eu vou sempre querendo cobrar.
Então, como é que a gente pode dentro das relações? E aí, qualquer relação, para quem é mãe com os filhos, para quem tem parceiros, para colegas, para amizade. Como é que a gente dá esse amor? Como é que a gente troca? Conectando realmente com o nosso amor próprio e tomando onde faltou, né? Este é o primeiro ponto que a gente pode falar das relações, dos sentimentos, do amor, né? De como dar este amor. E o segundo ponto é o modelo de mundo. Então, imagine que dentro de uma família, a forma com que foi dado a atenção, o cuidado, o carinho, foi chamando atenção. Então, imagine-se que você, lá na sua casa, percebeu que quando você fazia uma arte, sua mãe ia lá e te chamava atenção. Sua mãe ia lá e abaixava, brincava com você. Seu pai ia lá e brincava com você. Sentava e falava, não sei o que, não pode, não pode, não pode. Cria-se dentro de você um sentimento de que toda vez que você chamar atenção, toda vez que você fizer uma arte, você vai ter a atenção dos seus pais. Então, dentro do seu modelo de mundo, você cria esse sentimento de fazer coisas e criar situações para ser olhado, para ser cuidado. E esse modelo de mundo faz com que você traga essas situações para sua vida. Então, a sua vida ela vai ser uma vida sempre de muita dificuldade, vai ser uma vida onde as coisas não vão dar muito certo, onde você vai atrair relacionamentos não legais, onde você vai atrair sentimentos, pessoas, dificuldades, porque dentro da sua energia, dentro da sua vibração, dentro do seu modelo de mundo criado internamente, você precisa estar em dificuldade para ter a atenção de alguém. E aí, quando dentro desse modelo de mundo, né, quando dentro desse modelo de mundo, esse mapa de mundo que foi criado para você, você também não consegue transpor para as outras pessoas esse cuidado e esse amor genuíno. Então, muitas vezes, quando nós temos dificuldades em amar, quando nós temos dificuldades em trocar, em doar, em dar o amor, é porque muitas vezes a maneira como nós enxergamos essa troca, esse afeto, ela tá invertida para nós. Então, eu posso dar mediante ao meu modelo de mundo. Então, vamos dar um exemplo que a minha mãe sempre brigava porque eu fazia coisa errada. E eu entendia que quando ela brigava, era a forma de amor que ela podia me dar. Então, eu, com o meu filho, eu aprendi isso com a minha mãe. Então, eu como mãe, com o meu filho, eu vou sempre estar brigando, porque foi a maneira que eu aprendi de demonstrar amor. Isso vai passando de gerações em gerações. Então, hoje é um pouco diferente, mas mais antigamente, né? Eu não sei vocês, mas a minha família, eles são nordestinos. Então, sempre foi muito com agressividade, com muita coisa muito bruto, né? Eram muitas broncas, eram muitas surras e tal. E aí, os meus pais, eles já não eram tão brutos como os meus avós, mas eles eram mais secos, realmente. Eles não conseguiam demonstrar tanto este carinho, tanto esse afeto. Então, eles demonstravam com cuidado, com a comida, esse tipo de coisa. E aí, vem a minha geração, que é uma geração que sente que poderia estar mais próxima desses pais. Só que já passou. A minha infância já passou, já sou adulta hoje. Então, como é que eu faço isso? Eu mudo a minha relação, porque hoje eu tenho essa consciência, mas tem gente que ainda não tem. Então, eu mudo a minha percepção, o meu mapa de mundo perante ao meu filho. E aí, onde eu quebro essa corrente. Só que o interessante, gente, é que a gente quebra essa corrente não julgando, mas sim com amor, com respeito, com cuidado. Porque se eu julgo que a minha mãe não fez o certo, então ela não é a mãe certa para mim. Então eu também não vou ser a mãe certa para o meu filho, porque eu sou fruto dela. Então eu tenho que dar um lugar para ela, eu preciso honrar toda essa história para que eu possa fazer diferente. E aí, quando a gente fala como dar amor, né? Se a gente tá falando de dar amor, tem que ter a pessoa do outro lado para receber esse amor. Só que aí eu pergunto, como é o modelo de mundo da outra pessoa que tá lá do outro lado? Como é o modelo de mundo daquela que tá querendo receber?
né? Não tem como. Gente, eu vou dar só uma pausa que tem uma pessoa querendo entrar e não tá conseguindo. E aí, como é que ela recebe isso? Então, vamos supor, eu gosto muito de beijar o meu filho. A vida toda eu gostei. Então, eu criei nele que o beijo é uma forma de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, de demonstrar amor. Porém, eu sou divorciada, tá? Então, ele também tem o pai dele do outro lado. Como é que o pai dele demonstra isso? Como é que o pai dele consegue acessar essa forma de carinho, de cuidado, né? E aí, isso vai formando a percepção dele. Então, comigo, ele sabe que ele pode vir com o beijo, com o carinho e com o abraço. Então, ele chega a mim dessa forma. Eu não sei como hoje é a forma com o pai dele, mas hoje ele é formado por essas duas percepções. E assim somos todos nós. Porque imagine que, se a gente tá falando de amor, vamos falar de amor no relacionamento, no casal, tá? Eu acho que a forma de demonstrar amor é dando um beijo no meu marido. Mas o meu marido aprendeu que a forma de demonstrar amor é me dando presente. Ele aprendeu assim na casa dele. Então, toda vez que ele tenta demonstrar amor por mim, é com presente. E toda vez que eu tento demonstrar amor por ele, é através do beijo. Se a gente for nessa linha racional, as duas informações estão certas, mediante aos dois campos, porém as duas são diferentes. E elas podem se atritar. Porque se eu for dar um beijo, ele vai achar que não é amor, porque ele aprendeu que amor era dando presente. Então, é muito importante na troca, no se relacionar, a gente entender qual é a linguagem do outro. A gente entender qual é a maneira de percepção do outro, o modelo de mundo do outro. Porque são linguagens diferentes. Inclusive, eu quero deixar indicado um livro para vocês, que são as 5 linguagens do amor. Cada um tem uma linguagem diferente. Cada um tem uma linguagem e precisa de algo diferente, porque somos seres individuais. A minha evolução espiritual é diferente da evolução de vocês. O que vocês precisam para evoluir é diferente do que eu preciso para evoluir. E dessa forma o universo vai trazer para nós. Então, nós temos que olhar para o outro como ser individual também. O nome do livro é 5 Linguagens do Amor, isso. São 5 formas, né, que a gente fala sobre o amor. Que é essa divergência que tem entre... Eu até tenho esse livro, poderia ter trazido aqui para vocês verem a capa dele. E então, é diferente. Então, toda vez que nós formos nos relacionar, e aqui eu falo para vocês que é em todas as relações, trabalho, amizade, com a família, com os irmãos, com o namorado, com o marido, enfim, não importa qual é a relação. Existe sempre o lado do outro, o modelo de mundo do outro. Então, eu não sei vocês, mas lá em casa nós somos em 4 irmãos. Cada um é diferente, cada um é de um jeito. Então, cada um se comporta de um jeito e os 4 foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Então, a gente cria o nosso mapa, a gente cria qual é o nosso modelo. E é muito importante que vocês tragam para si qual é o modelo de mundo certo para vocês. Qual é o seu modo de comunicação? Qual é o seu modo que você interage com as pessoas? De que forma você consegue demonstrar esse carinho, esse afeto, este amor? E aí, se esse carinho e esse afeto e esse amor serve para o outro, ou se para o outro isso é uma agressividade, ou se para o outro não é desta forma. Porque muitas vezes o que você está oferecendo é bom para você, mas não é para o outro, e aí vai atritar na relação. Então, é muito importante nos relacionamentos a gente entender qual é a nossa linguagem, qual é a nossa forma de demonstrar, entender qual é a do outro, a individualidade de cada um, e assim nós trocamos. Então, o relacionamento, ele só consegue crescer e ir para frente
quando nós entendemos e respeitamos a individualidade do outro. E aí, quando eu respeito a individualidade do outro, eu respeito ele como é, com tudo que ele traz de bagagem, de memória, de criação, de frustrações, de alegria, de tudo. Só que a gente só quer a parte boa, né? A gente quer só a pessoa bacana. Mas ele é tudo. O outro é tudo. E aí, com tudo isso, a gente precisa o quê? Fortalecer. Senão não dá pra seguir. Porque se eu venho pra cá dando uma informação de beijo e o outro vem pra cá o abraço, não encaixa. Não é uma relação que ela consegue encaixar. Então, é muito bacana, muito importante a gente perceber qual é o nosso mapa, o nosso modelo. E perceber como são os modelos dos outros, para que eu não atrite e eu não julgue que aquilo que ele está me oferecendo não é a forma correta, que aquilo que ele está me oferecendo não é a forma certa. Por quê? A relação, ela não é feita individualmente, ela é feita com 2 pessoas ou mais pessoas. E o que ela oferece, talvez, pode não ser certo para mim, mas para ela é certo, para o outro é certo. E aí, se é certo para o outro, ok para o outro. Então, a gente precisa olhar, né, muito para isso. E muitas vezes, nas relações afetivas, a gente tem muito atrito, porque a gente espera que o nosso parceiro, ele fale a nossa linguagem. Que a gente espera que ele responda às nossas expectativas, né? E não efetivamente a expectativa daquilo que ele vivenciou. E uma dica muito bacana que eu posso dar para vocês aqui hoje, é uma dica sistêmica, inclusive, né? Falando da constelação, que vocês possam enxergar se dentro de vocês falta algum tipo de carinho, algum tipo de afeto, alguma coisa, ou um abraço, ou amor, em relação aos seus pais. Então, faça uma reflexão interna. Se para você, quando você olha para sua mãe, se falta algum sentimento, se falta alguma sensação, se falta alguma fala, porque às vezes a gente fala assim, nossa, minha mãe nunca disse que me ama, mas, tipo, sei lá, eu adoro bolo de cenoura, toda vez que eu vou na casa da minha mãe tem bolo de cenoura, é uma forma dela demonstrar que me ama, mas aqui dentro eu acho que ela não verbaliza eu te amo. E eu vou ficar esperando ela verbalizar eu te amo, mas toda vez ela faz o bolo provando que me ama. Então, eu quero deixar essa pergunta para vocês, esse questionamento interno, né? Eu, como filha, tem algum sentimento, alguma fala? Tem algo que falta em relação à minha mãe? A minha mãe, ela me deu isso e eu não percebi? Ou ela não me deu porque ela não tinha, porque a mãe dela não deu? Como é essa relação? Depois, você como filha, faltou algo em relação ao seu pai? Alguma fala, alguma ação, algum gesto? Eu não me lembro da minha infância de ter sido abraçada pelo meu pai, por um exemplo. Mas hoje eu tenho a consciência do quanto ele me abraça hoje. Então, não me faz falta porque eu trago essa memória hoje. Então, como é para você? Faltou lá na infância algum gesto, algum carinho, alguma fala, né? Se faltou, o que foi? E essa falta dos dois, gente, essa falta dos dois, eles tiveram dos pais deles? Ou eles deram e você ainda queria mais do que você pôde ter? E isso que faltou, se faltou algo, é o que você espera da vida ainda hoje? É o que você espera das relações ainda hoje? E aí, para quem é casada, né? Qual é a linguagem do outro? Qual é a linguagem do seu parceiro, né? Para quem namora, qual é a linguagem dele? Ele é uma pessoa que verbaliza e você é mais quieta? Ele é uma pessoa que age? Ele é uma pessoa mais quieta? Ele é uma pessoa que abraça? Como é o modelo do outro? Porque o modelo do outro também serve para nos ensinar. Então, se dentro de mim existe uma criança carente,
que quer muito abraço da mãe e do pai, por um exemplo. Eu vou arrumar um parceiro que não vai me dar o abraço. E aí, o que eu posso aprender com esse parceiro? De que eu não sou mais a criancinha do papai e da mamãe que estou lá esperando aquele abraço, que senão vai passar a vida inteira, porque eu preciso crescer. Então, o parceiro não me dá também é um processo de crescimento. Só que a gente só consegue entender para sair disso, para dar este salto quântico a partir do momento que nós percebemos as nossas questões. A partir do momento que nós percebemos as nossas feridas, as nossas dores, onde estão os nossos vazios. E como adultos hoje, aqui nós só temos adultos, nós somos uma criança. E são as memórias dessa criança, dessa ausência, que interferem nas nossas relações afetivas. Porque a criança, ela não tem um cognitivo ainda feito, desenvolvido para entender. Ah, minha mãe não deu porque ela não teve. Ah, o bolo já é uma forma de falar eu te amo. A criança, ela não tem esse cognitivo ainda. Então, dentro de nós, quando existe essa carência, essa falta, é a criança que tá berrando. Porque hoje, como a gente é adulto, talvez eu esteja aqui falando para vocês e vocês podem estar pensando aí do outro lado, nossa, realmente faz sentido. Porque hoje o adulto tem esse cognitivo. Hoje a gente consegue fazer essa percepção, mas lá atrás não. E aí, se tá faltando, se a gente tá esperando do mundo ouvir isso, é a nossa criança que tá faltando. Então, que vocês possam realmente olhar para essa relação, vocês, filhos, né? Para a mãe, em direção à mãe primeiro, e depois em direção ao pai. Percebam se isso existe, percebam se há essa falta em vocês, e percebam também se vocês colocam essa expectativa, depositam essa expectativa em relação aos seus relacionamentos. Relacionamentos profissionais, relacionamentos afetivos, relacionamentos de troca, de amizade, enfim, todos os relacionamentos, tá? Porque a gente acaba colocando no outro aquilo que falta em nós, porque é mais fácil esperar do outro, é mais fácil quando o outro me dá, porque aí completa, mas a gente tem que, todos nós, tá? Precisamos aprender a completar primeiro em nós, dentro de nós, tá bom? Então, faça essa reflexão, percebam esses sentimentos se realmente existam. E aí, como dar o amor, que é o tema de hoje, né? Como dar este amor, como transmitir, né, este sentimento? É assim, percebendo qual é a forma que a gente consegue demonstrar e qual é a forma que o outro gosta de receber. Porque eu amo bolo de cenoura, mas não é todo mundo que gosta. Se eu der um bolo de cenoura pra pessoa que odeia, ela não vai achar que é um ato de amor, ela vai achar que tá envenenado. Que eu quero matar a pessoa, né? Então, pra gente se relacionar, a gente precisa entender essa linguagem. A gente precisa entender esse modelo de mundo. E quando a gente entende, a cobrança da nossa parte, ela fica muito menor. Porque eu não vou querer que o outro faça aquilo que eu quero. Eu entendo que ele faz aquilo que ele sabe e que ele pode. E nas relações afetivas, principalmente nos nossos parceiros, a gente consegue equilibrar a nossa relação quando nós entendemos a nossa própria linguagem e quando nós entendemos a linguagem dele também, tá bom? Antes de nós encerrarmos, vocês têm alguma pergunta? Surgiu alguma coisa que vocês queiram me trazer antes? Para finalizar aqui, aproveitem essa área. Vou beber uma água enquanto isso. Eu não sei se vocês estão digitando, gente, porque não mostra pra mim. Só dá um ok, sim, um joinha se alguém vai falar algo, fazer alguma pergunta. Não? Ninguém? Aqui eu sinto essa falta.
Falta do quê? Qual é a falta que você sente dentro de você? Especificamente do quê, Juliana? Você consegue identificar falta do quê? Eu acho que isso afeta as minhas relações. Afeta, sempre afeta. Porque, e olha que interessante, né? Você não sabe do que você sente falta. Você tem que entender realmente, né? E aí tem que. Você diz que você sente falta, que você acha que afeta as suas relações, e você precisa entender. Então é assim: toda vez que existe uma falta, ela vai afetar nas nossas relações. Porque nós vamos depositar no outro, a gente vai colocar a nossa expectativa no outro. Então sempre vai afetar, sempre. Só que a única forma de entender onde afeta e de que forma afeta é quando você perceber o que te faz falta. Entende? Vamos supor que você fala, poxa vida, eu não tive pai. Vou falar aqui, tá? Não tive pai. Meu pai foi embora, meu pai morreu, meu pai trabalhava, era caminhoneiro, ficava um mês fora. Enfim, não tive pai. Então tem essa carência desse masculino aí dentro de você, essa falta desse carinho desse pai. Quando você se relaciona, se você se relaciona, por exemplo, com homens, tá? Se a sua relação é com homens, você vai esperar que esses homens façam esse papel de pai, de cuidador. E aí, na troca de relação afetiva, isso não vai acontecer. Porque para o homem e para a mulher ter relação, troca, tem que ser homem e mulher, não criança e adulto, não filha e pai. Então, a gente precisa identificar qual realmente é a sua falta, o que você espera. Vamos supor que você não tenha tido uma boa troca com a sua mãe. A sua mãe, então, ela também não te ensinou a ser mulher, porque quem nos ensina, que hoje a gente tá só com mulher, quem nos ensina a ser mulher é a nossa mãe. Se você não teve essa boa troca com a sua mãe, então você também não vai conseguir ser uma mulher pro seu parceiro, pro seu homem. Então, também vai faltar, tá? Como resgatar essas faltas? Engraçado, mas eu tenho poucas lembranças do passado, principalmente de criança. Seria necessário fazer algum tipo de regressão? Bom, dá para fazer regressão sim. Eu fiz, acabou no domingo, eu encerrei um curso que eu fiz online, através dessas lives, gerou a possibilidade de um curso, e foi um curso muito legal para curar as crianças, a criança ferida. E aí, dentro desse curso, a gente foi fazendo vários acessos, várias idades, e muita gente não conseguiu, muita gente conseguiu acessar, eu tive uns feedbacks maravilhosos. Só que aí, quando a gente entende o sentimento que falta, muitas vezes a gente não precisa acessar a memória. Entende? Porque a gente vai resgatar da onde vem o sentimento. A regressão faz isso, então eu trabalho com regressão, a gente acessa vários pontos, a própria constelação faz isso, e às vezes a gente consegue através de uma meditação. Mas o que precisa fazer é acessar o que falta e buscar o resgate. Se a gente identificar que o resgate que falta é com a sua mãe, é com o seu pai, a gente consegue ir lá, pode ser algo feito fisicamente, como pode ser algo feito sozinha, porque a mudança ela é interna, é no coração. Não adianta, vamos supor, falta minha mãe, então eu vou lá buscar minha mãe na casa dela. Só que eu chego lá na minha mãe fisicamente para buscar, mas dentro do meu coração eu tô julgando e eu não quero. Então a transformação ela não acontece. Então é preferível que eu faça o movimento interno primeiro e depois eu busco o externo. Até porque muita gente, os pais já faleceram, os cuidadores já faleceram, os avós já faleceram, e a gente não consegue buscar, então tem que ser de alma. Então, qual é o sentimento que faltou? É colo? É colo. O que eu posso recomendar? Faça um movimento, então, de repente, num banho, faça um movimento com um travesseiro, faça um movimento com você mesmo de se dar colo. Então, acolha primeiro isso em você, para depois pensar no outro, né? Porque o outro pode te trazer, pode te dar.
Você tá falando que você fez também. E você fez esse curso e você não acessou? Você não conseguiu chegar? Tá. Ok. Aqui tá falando que falta empatia. Em você falta empatia? Isso. O que que você entende como empatia? Fala pra mim. Ó, deixa eu ver quem falou aqui. André, a gente precisa trabalhar um pouco mais então. A gente precisa entrar um pouco mais a fundo nesses sentimentos para que você possa acessar isso. Então, a gente sempre vai estar aqui fazendo essas lives, a gente sempre vai estar falando sobre isso. Caso você queira, tenha interesse, a gente pode fazer uma sessão específica para isso. Mas vai pensando sempre no seu sentimento. Qual é o sentimento que falta dentro de você? Qual é o sentimento? Então, no curso a gente trabalhou as sensações físicas, depois nós fomos para o sentimento. No sentimento, qual é o sentimento que falta? E aí, talvez com essas perguntinhas que eu fiz agora, olhar para sua mãe, olhar para seu pai, talvez te traga algum insight, né? Da onde que tá? Aonde que esse sentimento tá bloqueado? Da onde não veio esse sentimento? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não lembra muito da criança, memórias. Eu tenho fotos e eu falo, isso e aquilo, mas eu lembrar, assim, eu não lembro. E aí, nesses acessos, eu consigo acessar especificamente os momentos das dores. Então, eu vou lá, acesso e resgato. Então, eu vou lá, acesso e resgato. Então, eu faço um processo de autorregressão, eu me levo para aquele lugar. Então, tem N ferramentas que a gente pode olhar. Mas o mais importante é a gente acessar que tá aqui dentro. E muitas vezes se a gente não acessa é porque a gente tem medo da dor, tem medo que doa, tem medo de passar por aquilo de novo. Então é só respirar e ver que é pra cura, que é pra subir. E aí a gente pode, eu não sei se é o seu caso, mas oferecer melhor os sentimentos pros outros. Porque aí em contrapartida, né? Eu posso não receber amor dos meus pais, aí eu vou ser uma mãe muito pegajosa, porque eu quero dar tudo aquilo que eu não teve, que eu não tive. E eu também não deixo meu filho crescer e meu filho pra vida. Então é uma balança, gente. A gente tem que estar ali, ó, sempre tentando ajustar, sempre tentando equilibrar pra vida conseguir fluir. Tenta. Se você não conseguir, Andréia, depois você me chama e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Pra gente alinhar um pouquinho mais. Mas é bem importante que você tente acessar qual é o sentimento que falta. Quer dizer, todas vocês, né? Qual é o sentimento que falta? Qual é o sentimento? Ai, poxa, eu tenho um sentimento de abandono. De quem vem? De quem vem esse sentimento de abandono? Quem você sente que te abandonou? Ah, foi meu pai. Por quê? O que você entende por ele ter te abandonado? Poxa, ele era caminhoneiro e ficava um mês fora. Eu ficava um mês sem. Entendi, mas aí a gente traz o que para consciência? Esse pai saiu um mês para trabalhar, para sustentar a casa, para trazer o dinheiro, para te dar uma boa cama, para te dar roupa, paraná, paraná. E a gente vai ressignificando essa memória de dor. A gente vai ressignificando esse sentimento de abandono. Vamos supor que seu pai não viajasse um mês, ele ficasse em casa. Você ia ter a sua caminha, a sua casa, a comida. E aí a gente vai ressignificando essa memória que ficou ali travada no negativo. Essa memória que foi congelada no negativo. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando e vai fazendo. Tá bom? E daqui uns dias eu vou lançar novamente o curso, mas para quem já fez, não recomendo refazer. A gente tem que fazer outro tipo de acesso, tá certo? E é isso, gente. Eu acho que o meu recado foi esse hoje. Então, percebam aí o modelo de mundo de vocês, percebam os sentimentos que faltam, os sentimentos que vocês esperam e os sentimentos também que vocês retribuem aí para as pessoas, né? Para os parceiros, para os colegas, para os relacionamentos num todo, né? Tá bem? Obrigada. Eu vou encerrando por aqui. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelas trocas. Na sexta-feira, então,
às 13 horas eu vou ter uma ao vivo no Instagram, e essa não vai ser fechada, tá? Essa vai ser ao vivo lá no Instagram. E aí nós vamos nos falando. Vou te chamar no WhatsApp. Pode me chamar. Chama que a gente bate um papo. Que eu puder auxiliar vocês nesse processo, eu tô aqui pra isso. Tá bom? Obrigada, gente. Boa semana, viu? Até. Quem puder, até sexta. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.